Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PetCast, um projeto criado pelo Grupo Pet para trazer convidados de diferentes áreas e conversar sobre arquitetura de forma mais leve. Meu nome é Maria Gabriela, aluna do terceiro ano de arquitetura. Juntamente comigo está a Beatriz Lazino, também aluna do terceiro ano da arquitetura, e trouxemos a nossa convidada, Tatiana Matalo. Obrigada. De nada. Gostaria de ressaltar que todos os presentes têm opiniões próprias, que não representam necessariamente as do Grupo PET. Agradecemos a todos os participantes e toda a equipe do Labis que forneceu esse espaço. Nesta edição do PetCast, teremos um total de 4 episódios sobre o tema arquitetura internacional. Então, pode tocar a vinheta. No episódio de hoje, temos o prazer de receber Tatiana Matalo, arquiteta e urbanista, com uma trajetória que une técnica, sensibilidade e uma visão internacional da arquitetura. Formada pela PUC Campinas, Tatiana aprofundou seus estudos no Politécnico de Milão, onde se especializou em aspectos estruturais da arquitetura e participou de projetos significativos, como o restauro da icônica Torre Velasca, e teve a participação no grandioso projeto City Life, do Daniel Libeskind. Durante os 5 anos em que vivia na Itália, ela mergulhou em projetos de requalificação urbana e atuou como professora no Departamento de Engenharia Estrutural Politécnico de Milão. E de volta ao Brasil, fundou o Matalo e Marchesini Desenhos Técnicos, empresa com sede em São Paulo e atualmente também é docente no Instituto Brasileiro de Designs Interiores. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Tatiana. Muito obrigada, agradeço muito pelo convite, estar aqui com vocês, voltar a essa faculdade. É um prazer todo nosso. É sempre muito bom. Nossa, é uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Como você conheceu Milão e por que foi estudar arquitetura lá? O que levou a você a querer estudar fora e de que forma essa experiência transformou o seu olhar para o projeto e para a cidade? Uma pergunta longa aí para responder, sim, né? Sim. Então, assim, a primeira eu acho que a ideia de estudar em Milão veio muito durante a faculdade, né? A gente tinha lá o projeto de intercâmbio, onde existiam 3 bolsas de estudo para a faculdade, para estudar um ano lá em Milão, e eu me candidatei a esse projeto, mas eu não fui, não consegui me qualificar, né, para essa experiência. Eu fiquei em 4º lugar, tinham somente 3 bolsas, eu não fui, né? Na época eu não fui. Nossa. Mas daí foi muito interessante que o nosso diretor da Faculdade de Arquitetura, o Wilson Ribeiro, Caracol, na época ele falou, calma, você não foi agora. Quando você se formar, depois, você vai fazer uma pós-graduação lá. Você vai ver que vai valer muito a pena. Não abandona o sonho. Não abandona o sonho. Continua. Vai dar tudo certo. E eu fiquei muito com isso na cabeça. E eu fui planejando essa ideia e esse projeto de fazer uma pós-graduação na Itália. Então, depois que eu me formei, eu trabalhei ainda 2 anos aqui no Brasil. Trabalhei com obras, trabalhei em canteiro. Então, peguei uma experiência interessante. E daí eu fui entendendo o que me dava mais, de que eu tinha mais interesse dentro da arquitetura. Porque a arquitetura tem muitos campos para atuar. Muitos. E como eu fui para a área de estruturas, que eu fui para a área de obras, eu comecei a me interessar muito pelas estruturas, né? Como que você coloca em pé uma arquitetura? Você tem que ter uma estrutura por trás. Isso que é incrível na arquitetura, Isso né? é muito legal, você entender a parte técnica da arquitetura. E é que muitos têm dificuldade, né? E você conseguiu ir atrás disso. Isso. Aí eu fui atrás de alguns cursos de pós-graduação que tivessem esse conhecimento que eu sentia que era necessário, né, para entender e me aprofundar mais dentro do campo da arquitetura. Então, eu me candidatei a esse curso de especialização dentro do Politécnico de Milão. E é um curso na área da engenharia, né? Não era dentro da área de arquitetura. Dentro do departamento de engenharia tinha essa especialização em estruturas. Então, fiquei 1 ano estudando lá em Milão esse ponto, né, bem específico de estruturas, todos os tipos de estrutura para arquitetura. Então, estruturas metálicas, estruturas de concreto, estruturas para zonas sísmicas de terremoto, que no caso não são aplicadas aqui no Brasil, né? Mas também aprendi muito lá. Então, foi abrir um campo e uma visão completamente diferente do que era a arquitetura até então, para mim, né? Então, foi muito, muito importante essa experiência. E é muito diferente as diferenças de ensino entre aqui no Brasil e lá na Itália? Como que foi isso? Sim, é bem diferente, assim. Eu percebi que lá os arquitetos, eles têm uma preparação
técnica muito diferente da nossa. A gente aqui tem uma preparação muito ligada a questões sociais, a outras questões, e lá eles são muito técnicos. É muito mais, a arquitetura é muito mais ligada à engenharia do que a questões humanas, questões sociais, a esses aspectos multidisciplinares que a gente tem aqui no Brasil. Então, você vê que eles têm uma qualificação técnica muito pesada, eles são altamente qualificados, assim, saindo da faculdade, eles já têm uma preparação para ir para o mercado de trabalho muito interessante. Inclusive, quando eu cheguei lá, eu senti falta dessa preparação. E o primeiro livro que eu comprei lá se chamava Arquitetura Técnica. Você é bastante ligada nos livros, né? Sempre ligada nos livros, porque é o modo, né, que a gente tinha de estudar. Já faz alguns anos que eu tive essa experiência lá. Então, não tinha muito a internet, né? Não tinha Pinterest, não tinha, né, Instagram, muito menos. Então, o nosso meio de buscar informação eram os livros. Então, o primeiro livro que eu comprei foi o Arquitetura Técnica, que era para entender justamente, me aprofundar mais nesses pontos, né? A gente aqui trabalha muito com urbanismo, aqui no Brasil, a gente tem muita disciplina de urbanismo, disciplinas ligadas muito a questões sociais, né? Então, esses pontos lá não são muito trabalhados, eles trabalham muito mais com técnica, com restauro, que é a realidade deles, né? Cada país tem uma realidade, né? Nossa, que interessante. Então, isso foi bem diferente, assim, entender que algumas questões que a gente aqui, pra gente é super forte, né? E também a questão de construções lá não é tão forte quanto aqui, porque as cidades já estão constituídas, né? Então, não tem tanta construção, tem muita reforma, interiores. E aqui a gente fala muito de urbanismo, as cidades ainda estão crescendo, as cidades estão se desenvolvendo, então, existem urbanistas, pessoas que fazem projetos de urbanismo. E lá não existe, né? Porque as cidades já são consolidadas, são cidades históricas, né? Eu nunca parei para pensar nisso, realmente faz todo, assim, tá tudo ligado. Tipo, nossas cidades ainda estão em transformação, então, né, estudando urbanismo, enquanto eles já estão feitos nisso e agora estão focando mais nas estruturas. Nossa. É bem diferente, né? Assim, você chega lá, você leva um choque. Mas eu sei urbanismo 1, 2 e 3, e eles, não, mas isso aqui não serve muito, né? E o Brasil ainda tem espaço para crescer, né? Lá a questão do território mesmo é mais apertado. E já está tudo consolidado, né? Então você vê que, por isso que eles acabaram se especializando muito na parte de interiores e restauro. Então, Espanha, Itália, Portugal, eles são muito fortes nesses pontos, né? Porque é o que realmente levou a se aperfeiçoarem nesse sentido, né? Diferentemente aqui da gente, que tem outros aspectos, né? Mas que são todos juntos. Tudo é tudo ligado, é tudo integrado. Então, assim, é interessante entender que na verdade, não é que desqualifica o nosso ensino aqui. Não, pelo contrário, a gente tem pontos aqui extremamente interessantes e que são valorizados lá. Né? Então, eu acho que essa foi a grande diferença, assim, que eu notei. Caraca, que interessante. E que época, mais ou menos, você foi para Milão estudar? Eu fui em 2006. 2006? Nossa. E como foi a questão do idioma? Você já sabia falar italiano? Você aprendeu depois que passou? Como que foi? Então... Eu fiz aqui 1 ano, né, de curso. Depois que eu terminei, né, a faculdade, comecei a trabalhar. Aí fiz 1 ano de curso, achei que tava falando super bem, né? Uau! Aí fiz a prova de proficiência para conseguir o visto, né, de estudante, consegui entrar dentro da faculdade, precisava do certificado de proficiência na língua italiana. Eu fiz a prova, passei com 10, né? Falei, nossa, eu tô super, né? Tô super bem e tal. E chegou lá... outra coisa, não tem nada a ver, assim, o que eles falam é muito mais rápido, é muito mais difícil, tem muito a linguagem das províncias, né, que são linguagens das províncias italianas que são muito específicas, que não é nem sotaque, é uma linguagem diferente, então eu tinha colegas no curso que eu não entendia o que eles falavam, né, e também durante o curso que eu fiz, também foi difícil porque era uma linguagem de arquitetura técnica. Então, além da língua, que você já tem a dificuldade, porque eles falam rápido, eles têm o modo deles, né, de se expressar, ainda era técnico. Então, termos técnicos. E no Politécnico de Milão é muito interessante, porque é uma faculdade muito tradicional, muito antiga, né? Uma das mais antigas da Itália. E os professores, existe toda uma formalidade. Então, os professores dão aula de terno e gravata. Existe uma formalidade. Então, eles falam da forma mais correta possível.
Então, toda uma linguagem, uma postura técnica, é bem assim... Foi difícil no começo, né? Porque eu não tinha esse vocabulário todo, né? Pelo contrário. Então, às vezes eu entendia, mas daí eu não sabia escrever, escrevia em português. Então, meu caderno era uma bagunça, né? Imagina, tipo, uma parte portuguesa, outra italiana. Total, era porque daí você copiava da lousa em italiano, mas daí você não entendia, escrevia em português. Cara, Tinha palavras em inglês também, termos técnicos em inglês, então assim, era uma salada, né? Então, esse primeiro ano lá foi realmente, a língua foi um desafio, nossa, com e certeza. pra essa parte mais técnica, tipo, eu imagino que nos seus estudos de italiano você não aprendeu muito essas partes técnicas, né? Nada. Nada. Aí quando você chegou lá, tipo, como você foi aprendendo assim? Porque a gente tem muitas palavrinhas técnicas que até no português eu fico meio perdida assim. Como foi em italiano, tipo, pegar essas partes? Ah, aos poucos, né? Foi na raça Foi mesmo? na raça, mas aos poucos, né? Porque assim, Nossa. você não consegue, é muito vocabulário de uma vez só, né? Você não consegue absorver tudo isso. Então, você anota e depois você vai lembrando e vai se repetindo, né? Aí você vai consolidando aquilo, né? Vai cristalizando aquele vocabulário, né? Então, assim, mas demora, né? Eu fui começar a falar assim, falo bem italiano depois de um ano que eu tava lá. Sem dúvida. Sem dúvida. E você ficou em qual lugar pra se hospedar, assim? Teve alguma dificuldade na hospedagem? Como é que foi? Ah, foi bem interessante, assim, porque eu fui, meus pais falaram, você tem 2 semanas de hotel e depois se vira. Que legal, boa. E daí eu fui atrás, fui na faculdade, tinha um painel lá com as ofertas de repúblicas, né? Que ofereciam vagas para dividir quarto, apartamento. Então eu peguei lá as dicas, né? E entrei em contato e consegui dividir o apartamento com 2 meninas. E dividi o quarto com uma delas, uma era italiana, a outra era chinesa. Nossa, que bem eclética. E foi bem interessante, porque morando com essa italiana também eu conheci muito do vocabulário do dia a dia, né? Palavras básicas, A gente tipo aprende pano mais de prato, falando. faca, sabe essas coisas que eu não aprendi em lugar nenhum? Então foi muito dia a dia, foi com ela, e a parte do italiano mais técnico foi durante o curso, né? Nossa. E daí eu fiquei nessa república aí por um ano. Depois Nossa. fui, né, fazendo amizades, daí a gente vai depois mudando, né? Muito obrigada, Tatiana, pela sua participação no episódio. E é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro episódio do PetCast. Fique ligado nos próximos episódios sobre arquitetura internacional.